Profeta Abacuque. Quem é que conhece o profeta Abacuque? Quem é que andou na escola com ele? Não, penso que ninguém andou na escola do profeta Abacuque. Mas o profeta Abacuque é um profeta muito interessante. Tem um pequenino livro. Esse livro apenas tem 3 capítulos. Lê-se muito rapidamente. Tem alguns versículos que eu penso que os irmãos sabem de cor. E até alguns o recitam, porque são versículos que nos levam à fé e à confiança em Deus. Amém? Há versículos que nos levam a uma reflexão, há versículos que nos levam à confiança, à fé, porque os versículos atuam de diferentes maneiras no nosso coração. Então, quem foi o profeta Abacuque? Abacuque, no hebraico, vocês sabem que os nomes em hebraico todos têm um significado. Parece que o mais plausível seria um abraço, tipo um abraço amoroso, dizem alguns. Há quem só diga abraço e outros falam de um abraço amoroso. Alguns estudiosos, mas muito poucos ainda bem, sem qualquer fundamento, já tentaram sugerir que Abacuque foi apenas o título para o livro e não um personagem histórico. Estou contra, não aceito, porque não é isso que eu vejo. Entretanto, pela construção do texto, pela leitura do texto, nós apercebemos que Abacuque foi, na realidade, um personagem histórico. Portanto, qualquer sugestão dizendo que não é assim, eu não a aceito. É verdade que o significado do seu nome pode estar relacionado com a ideia da aceitação do Senhor por Abacuque, ou também Lutero, o teólogo e reformador protestante, ele referiu-se a Abacuque como sendo alguém que abraça o seu povo quando o povo está a viver um tempo de desespero. E é verdade que Abacuque começa o livro com uma expressão que mostra que havia um peso no seu coração. E a expressão que Abacuque utiliza, se querem abrir comigo, Abacuque capítulo 1, o primeiro versículo diz mesmo assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Ou seja, neste sentido, o peso é carga. Vocês sabem que às vezes nós carregamos cargas. E já não estou a falar de cargas físicas. Alguns de nós já não podemos tanto com uma carga física, mas às vezes temos cargas emocionais, cargas espirituais, problemas. Agora, olha, os estudantes agora têm umas cargas tremendas. Eu compreendo-vos. Eu agora sou professor, é diferente, mas eu sofro com os alunos, não é? Eu não gosto que os meus alunos sofram, mas eles têm que sofrer, todos os alunos sofreram e sofrem na vida. E depois há professores que se vingam e há professores que facilitam. Ok, vocês já tiveram todos estes professores. Há professores mauzinhos, mas também há professores bonzinhos, não é? Portanto, geralmente os meus alunos não têm razão de queixa porque eu só lhes falta dizer o teste que vou fazer. Pronto. Dou-lhes as pistas, mas mesmo às vezes, dando pistas, passo-lhes ao lado. Mas é problema deles, não é meu. Não é? Mas aqui o peso é no sentido espiritual. E sabem, todos nós devemos ter um peso no sentido de que a nossa nação precisa de Jesus. Os nossos familiares que ainda não são crentes precisam de Jesus. As aldeias, vilas, cidades não alcançadas precisam de Jesus. E tem que haver um peso, irmãos. Se não houver um peso em nós, da situação espiritual da nação, então alguma coisa está mal. É verdade que Abacuque, ele faz uma coisa que sempre parece que está a questionar Deus. É um livro muito parecido, em menor escala, com Jó. Jó questiona. Abacuque questiona. Não vamos ter tempo de ler todo o capítulo, mas há muita interrogação que ele faz a Deus. Mas não faz naquele sentido mau da palavra. Eu quero dizer-vos isto. Às vezes as pessoas pensam que questionar Deus fica zangado. Não, Deus não fica zangado que tu questiones. Ninguém pensa que por o facto de questionar já estás a pecar. Tu questionas porque não tens a capacidade ainda de acreditar. Tu questionas porque na tua capacidade mental tu queres saber tudo e ter o controle de tudo, mas há coisas que Deus não nos dá a nós o controle. E eu entendo que nós, os seres humanos, como seres pensantes, criados à sua imagem e semelhança, nós gostaríamos de dominar tudo, de saber tudo.
Mas não é assim. A própria Bíblia diz que há pontos difíceis de entender. E, infelizmente, por causa desses pontos difíceis de entender, há pessoas que torcem. E sabe uma coisa? Hoje, se o profeta estivesse aqui no nosso meio, e ele não está, mas estamos nós, tem que haver um peso no nosso coração para que a palavra pura e genuína de Deus continue a ser pregada. Eu estou farto de ouvir de modismos, de coisas acrescentadas à Bíblia, que as pessoas procuram hoje introduzir no meio da igreja e que estão a trazer que as pessoas se afastem do centro, que é Jesus, da verdade, que é a palavra de Deus, e vão atrás de coisas. Outra coisa, irmãos, hoje há muita coisa que está a ser feita paralelamente à igreja. E sabe uma coisa, que fique de uma vez clara na vossa cabeça. Quem edifica a igreja é Jesus. Quem inventou a igreja foi Jesus. Então cuidado com aqueles que estão a apoiar coisas fora da igreja. Fora da igreja, se somos filhos de Deus, salvos em Jesus Cristo, não deveríamos permitir que nada fora da igreja tomasse o espaço que só Jesus e a sua palavra devem tomar no nosso coração. Porque, irmãos, hoje há tanta coisa a desviar o homem para coisas supérfluas, como se houvesse uma varinha mágica que transformasse. E sabe uma coisa? O único que transforma primeiro é permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós e nós lhe damos lugar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode querer mudar-nos e nós não permitirmos. E outra coisa, irmãos, eu digo, se Jesus demorou 3 anos e meio com os seus discípulos a ensinar-lhes todos os dias, e no final, quando ainda estavam cheios de defeitos e problemas, alguém pensa que é num retiro que vai transformar a vida de alguém? Alguém pensa que é uma arte mágica que vai transformar alguém? Alguém pensa que é por subir a uma montanha que vai ficar transformado? Alguém pensa que por fazer sacrifícios vai ser transformado? Não! É quando a pessoa se submete à vontade do Espírito Santo e põe a palavra de Deus por obra na sua vida. E sabe onde é que se nota? Depois no caráter. Porque aquele que fazia coisas que não deveria fazer, começa a fazer o correto. Se não fazes o correto, o Espírito Santo não trabalhou em ti porque tu não o deixaste. Eu sei quando o Espírito Santo trabalha na vida de uma pessoa, pela mudança nas atitudes, nas palavras, nos gestos dessa pessoa. E mesmo aí, ainda falhamos. Porque nós estamos ainda no caminho a aperfeiçoar-nos. É verdade que somos santos que ainda pecamos. Não somos pecadores, não é? Somos santos que ainda pecamos. Está aqui alguém que não peca? Levanta a mão, que eu vou chamar mentiroso. Ainda bem que vocês não se atreveram. Agora, irmãos, acreditar numa panaceia que uma coisa vai transformar a vida de alguém? Irmãos, desculpe, as coisas não transformam, o único que transforma é Deus quando eu permito que Ele trabalhe e depois vai subir através do fruto. O que é que Jesus disse? Pelo que falas, te conhecerás. Também é verdade, mas é noutra coisa. Pelo fruto os conhecereis. O fruto é aquilo que pode ser provado, não só visto. Olha, vocês se for aqui à praceta, aqui, há um certo momento que tem lá umas laranjas bonitas. Uau, laranjas! Olha, não apanha laranja que você vai se arrepender. Aquilo é mais amargo que o fel. Só se você quiser fazer compota inglesa. Mas é amargo. Ou seja, aparentemente ao olho, uau, que bonito. Irmãos, tenha cuidado com as aparências. Nós temos um ditado em português que os mais antigos sabem. Nem tudo que luz é ouro. Ouro, não é? A gente falava oiro. Nem tudo que luz é oiro. E é verdade. Quando você vai ali à Rua Augusta, vêm lá uns fulanos. Já viu. E mostram assim tipo um cachucho, um anel. Parece ouro. Aquilo não é ouro. E há gente que, uau! E há outros que veem uma caixa com um telemóvel. Ah, que bonito. A seguir ele faz uma troca e lá dentro está um sabão. Eu conheço amigos meus que já levaram sabão. Pensando que estavam a comprar 6 telemóveis, imagine-se.
ao preço da chuva. Levaram para casa sabões, sabonetes, só sabão. Irmãos, cuidado, irmãos. Hoje há muita coisa. O profeta Abacuque, a ele pesou-lhe no coração ver a situação espiritual tão má, quando eles se tinham afastado de Deus. E sabe uma coisa? Deus ia castigá-los, sim, através do povo inimigo. Deus deu-lhes tantas oportunidades e eles não quiseram saber de nada. O próprio rei, que deveria ser um homem temente a Deus, fez com que o povo se afastasse de Deus. Cuidado quando os líderes afastam os homens de Deus. Eu quero deixar aqui uma coisa clara. Esta igreja não é minha, eu não quero meus seguidores, eu quero pessoas que sigam Jesus e a palavra. Eu não preciso de acólitos. Eu preciso é de homens, discípulos de Jesus, juntamente comigo e com os outros, lutando até que Jesus venha. Porque a igreja não é, nem pretendo que seja, nem nunca quis, nem nunca pretendi manobrar a cabeça de ninguém. Nem nunca lavar a cabeça a ninguém. Porque nem o cabelo, quanto mais a cabeça. Mas se uma pessoa não pudesse mexer e me pedisse ajuda, ainda era homem para ir lá lavar a cabecinha, está bem? Mas só nessas circunstâncias. Não por dentro, por fora. O peso que viu o profeta Abacuque, e diz assim, Abacuque, até quando? Ou seja, no coração de Abacuque havia um desejo que aquilo terminasse. E quando nós amamos a Deus, nós temos um desejo sempre. Eu quero mais de Deus. Nós vemos a nossa sociedade a cada dia a afundar-se. Vemos o mundo em geral a afundar-se. E nós poderíamos dizer, até quando? Querem que eu vos dê a resposta? Até que Jesus venha. Porque há muitos que pensam que isto vai melhorar. Desculpem, à luz da Bíblia não vai melhorar. Quem tem que melhorar é você e eu. O mundo não vai melhorar. Aqueles que são mais velhos estão a ver coisas como eu que dizíamos, nunca esperámos ver, nunca imaginámos ver coisas que hoje vemos com os nossos olhos. Pensávamos que, apesar das coisas estarem mal, mas moralmente, eticamente, irmãos, estamos num mundo que não sabe diferenciar a verdade da mentira e que a mentira hoje lhe chama verdade. E ficam todos aborrecidos quando nós temos a nossa opinião à luz da Bíblia. Eles podem ter a opinião deles à luz do inferno, à luz dos demónios, mas não querem que eu tenha a minha opinião à luz da Bíblia e à luz de Deus. Então, mas que liberdade é essa? Liberdade é só para eles? Eu não tenho direito de pensar, eu não tenho direito de atuar, eu não tenho direito de crer, eu não tenho direito de ser diferente? Que democracia é essa? Que liberdade é essa, afinal? Não é, é uma ditadura de pensamento, porque hoje as minorias querem influenciar-nos que nós pensemos todos da mesma maneira. E quando nós dizemos que não acreditamos nisso, somos botas de elástico, somos antiquados, somos xenófobos, somos racistas, eu lá sei o que, arranjam os títulos todos. Hoje até há pessoas que dizem, eu sou um cavalo, e tu estás a olhar para ele. É verdade que não vês quatro patas, mas ele está a dizer, eu sou um cavalo. Outros dizem, eu sou um cão. E nós temos que dizer, pois é, tu és um cão. Então eu não posso dizer, eu sou um cristão. Eu creio em Cristo, mas eles têm o direito de dizer, eu sou cavalo, eu sou cão, eu sou burro. Burro são, sim, senhor. Sejam tudo aquilo que quiserem ser. Mas eu sou um filho de Deus, tu és uma filha de Deus. Aleluia! Amém! E têm que nos respeitar. Se querem ser respeitados, mas infelizmente eles não respeitam. E eu continuo a dizer, Deus criou macho e fêmea, o resto é invenção dos homens. Biologicamente é assim. Não há diferença, cientificamente é assim. Mas agora, como a mentira está acima da verdade para muitos, se você quer ir à mentira, vá com a mentira. Mas se você quer a verdade, louve e glorifique o nome de Deus. Porque podemos ser verdadeiros, viver na verdade, no século que nos tocou tocar. Há pressão? Há pressão. Mas pressão houve sempre.
Daniel foi levado para a Babilónia. Na Babilónia o rei era um deus. Na Babilónia o rei exigia ser adorado. Na Babilónia a comida que Daniel teria que comer era uma comida consagrada aos deuses. Mas diz a minha Bíblia que Daniel determinou no seu coração não se contaminar com a comida do rei. E fez ou não fez? Fez. E depois, Daniel era um homem de oração. Um homem com princípios. E ele podia fechar a janela do quarto dele. Mas ele sempre tinha tido a janelinha aberta. E saiu um édito dos inimigos de Daniel. Quem se orar a outro Deus, a não ser ao rei, problema. Daniel continuou a orar ao seu Deus. E foi levado à cova dos leões. E ele disse uma coisa muito verdade. Se, ó rei, digas o que quiseres, mas o Deus a quem eu sirvo, se ele quiser, nada me vai acontecer. A minha vida está nas mãos de Deus. Lembra-te de uma coisa, a tua vida, a minha vida estão nas mãos de Deus. Nada vem sem que Deus o permita. Mas uma coisa eu sei, venha o que venha, eu sou de Deus. Diz comigo se acreditas, venha o que venha, eu sou a Deus e vou servir a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, é um dos mandamentos. E eu repito uma vez mais, porque ainda tenho que repetir isto. Não me diga diante de mim, eu adoro a comida, eu adoro as viagens, porque eu vou chatear-me consigo. Ao pé de mim não use a palavra adoração a não ser para Deus. Ou não a use, mas nunca me diga a mim ao pé de mim que eu fico chateado. E eu acho que vocês não me querem chatear porque gostam de mim, alguns, outros não, mas não importa. Amam-me, mas não me digam assim, pastor, eu amo o que é que eu... cozida à portuguesa. Bacalhau com natas. Você não ama nada, você gosta. Não diga que adora, diga só adoração só para... Custa-lhe alguma coisa. Até há 20 anos atrás você nunca usava essa palavra adoração para coisas. Estou certo ou não estou certo? Mas sabe uma coisa? Pouco a pouco o diabo vai roubando aquilo que é de Deus para confundir. A criação de Deus está a ser roubada. Como Deus fez macho e fêmea, hoje há tudo e mais alguma coisa, porque a ideia é deitar abaixo tudo aquilo que Deus criou. A ideia é fazer com que este livro não sirva mais. Eu pergunto, se este livro, como alguns dizem, não é de Deus, porquê é que têm tanto medo deste livro? Eu não tenho medo de uma coisa que não presta. Eu só tenho medo das coisas que influenciam, das coisas... Porquê é que ainda querem queimar o livro e mudar o livro? E, se fosse falso, deixavam que ele era falso e não ia persistir. Mas esta é a palavra de Deus Todo-Poderoso. Ela contém palavra de vida eterna. Ela contém o meio para nos ensinar a nós como devemos ser salvos. E só há salvação através da pessoa bendita de Jesus Cristo, porque Ele declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o nosso Abacuque viveu um pouco antes do exílio, no tempo do rei Joaquim. Joaquim devia ser português também. Ele acompanhou, com toda a certeza, o declínio também do Império Assírio, a derrota de Nínive. E outra coisa, é verdade que só há lá uma palavrinha, mas dá a impressão, por essa palavrinha que nós temos, eu sempre digo aos meus alunos de Bíblia, vocês têm que ler palavrinha por palavrinha. Vocês não podem deixar de ler uma palavrinha. Às vezes numa palavrinha faz a diferença. Há pessoas que têm a mania só de citar meio versículo, mas o complemento está no outro, e está no que vem antes, e está no que vai depois. Por favor, tenham cuidado em não isolar versículos. Se é fora do contexto, já perderam tudo. Então, 3:19, parece que ele, Abacuque, participava nos cânticos. Então, ele era uma das pessoas que louvava a Deus no templo. Portanto, era um profeta, parece que tinha alguma coisa também de sacerdote, escrevia, e 3:19 diz assim, o Senhor Deus é a minha força,
e fará os meus pés como as da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. E depois, entre parênteses, está lá: para o cantor more sobre os meus instrumentos de corda. Estão a ver? Essa palavrinha tão pequenina vai-nos mostrar que ele não era apenas uma pessoa comum, mas fazia parte do grupo de louvor da igreja lá em Jerusalém, do templo. Então, podemos dizer que o livro de Abacuque foi escrito num cenário de apostasia total, sofrimento e julgamento da parte de Deus. O profeta Abacuque preocupava-se seriamente com a desobediência do povo em relação aos mandamentos de Deus. E ai de nós, líderes, se não nos preocuparmos com este aspecto, em ver que as pessoas, muitas vezes, não dão lugar à palavra de Deus. Ou simplesmente vão buscar a fontes que não podem saciar a alma, que não podem trazer paz ao coração. E muitas vezes as pessoas, desculpa a expressão, parece que andam à procura de movimento. Andam à procura de entretenimento. Mas nós temos que procurar a verdadeira, pura e genuína palavra de Deus e a sua vontade para que o nome de Deus seja glorificado acima de qualquer nome. Então, até quando, Senhor, clamarei eu? E tu me escutarás, é a pergunta. Tu vais me ouvir, Senhor? Provavelmente ele já levava muito tempo a pedir, a orar. Às vezes nós pedimos a Deus e Deus não é obrigado a responder logo. Há tempos entrei pela igreja de Reguengos e uma nossa irmã querida, antiga, uma velhinha, estava tão alegre, disse: Pastor Paulo, finalmente o meu marido converteu-se. 30 anos a orar por ele. Está aqui, já se converteu. Foi batizado nos últimos batismos. Foi um que foi agora batizado. Aquela irmã orou estes aninhos todos. Bem, Senhor, salva-se. Talvez ela: Senhor, porque é que não salvas o meu marido? Senhor, estou à espera. E aqui: Senhor, estou à espera que este povo mude. Estou à espera que o cabeção do meu marido mude. Estou à espera que a teimosa da minha mulher mude. Às vezes demora. Tem que ter muita paciência. Mas não pode haver desistência. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É verdade que às vezes Deus faz logo assim: bom, e esse é o problema, é que todos nós, pensei que estamos aqui, gostamos de ver as coisas acontecer assim. Quando não acontece, e eu mais do que outros. Mas às vezes Deus diz: calminha, paciência, não é quando tu queres, meu filho. É quando eu quiser. Mas há os atrevidos de Deus, que são aqueles que exigem a Deus para fazer. Vocês já ouviram orações de alguns, são os atrevidos de Deus. Eles exigem: eu declaro, Senhor, faz. Parece que o Senhor é o criado deles. Deus aqui não é criado de nenhum de nós, Ele é Senhor. Ok, eu é que sou e vocês servos do Senhor. Nós não somos donos de Deus. Deus é soberano. Um amém muito fraco. Deus é soberano. E na hora e no momento de Deus, Ele faz. Para Deus, claro que nada é impossível. Nada é impossível. Agora, é verdade que eu não entendo, vocês também não entendem muitas coisas. Mas sabe uma coisa? Nós sempre vemos as coisas por o prisma negativo. Por exemplo, nós vemos uma pessoa que está doente. E somos assim, então, se for um jovem, temos mais pena. Se for uma pessoa velhota, já tinha os anos a mais. Ou não é verdade? Mas pergunto, para nós os cristãos, a morte é o ponto final? Para nós os cristãos, a morte é o terminar de todas as coisas? Ainda bem que vocês dizem que não. Mas depois, às vezes, da prática, não somos assim. E todos nós devemos saber que um ser salvo que morre em Jesus vai estar com... E um dia, nós, se formos fiéis, vamos estar com Jesus. Mas depois custa-nos a aceitar a morte. Eu também sei que a morte é o nosso último inimigo a vencer. E provavelmente, uma grande parte dos que estamos aqui, iremos passar por este inimigo. A não ser que, eu também gostaria, que Jesus venha antes. Aleluia. Olha, outro dia, um homem, não sei, eu achei estranho.
Estava a falar agora em Angola, quando estive a semana passada, com um pastor, disse, pastor Paulo e o pastor Humberto que estava comigo. Pela primeira vez ouvi um casal a fazer renovação de votos de casamento, em que o marido disse, expressou os votos à mulher e disse, amor, eu gostaria de morrer no mesmo dia que tu, isso, nem que seja num acidente. E eu disse, olha, pois eu não quero morrer num acidente. Então disse, ei pai, nunca vi um homem expressar. Eu já tenho dito à minha mulher na brincadeira que eu prefiro ficar eu viúvo que ela. Porque eu amo muito a minha mulher. Então, se o Senhor me der a oportunidade, ela já não sofre, vou sofrer eu, porque a amo muito. Uma brincadeira, está bem? Olha, a gente vai quando o Senhor quiser que tenhamos que ir. É verdade que já houve 2 ou 3 vezes no avião, os dois, que demos a mão ao outro e dissemos, deve ser esta a vez. Mas ainda não foi. Outro dia a descer para Lisboa, o avião de repente volta a subir. Senhor, aleluia. Se for é hoje. Alguns de vocês já apanharam esse susto, de certeza. Não é fácil. Mas sabe uma coisa? Quando você tiver que ir, vai mesmo. Tenha fé em Deus. Confie em Deus. Tenha a sua vida preparada para se encontrar com Deus. Então agora, Abacuque faz muitas perguntas. Gritarei violência e não salvarás? Irmãos, ele está a ser sincero. E é o que eu disse, quando tu és sincero para com Deus, acredita que Deus não se chateia contigo. Deus não quer a hipocrisia. Deus ama a sinceridade dos nossos corações. E eu quando não entendo, olha, eu tenho um caso na Bíblia que eu costumo dizer, é o caso de Gideão. Gideão, a coisa estava difícil, Deus fala com ele, é Deus que fala com ele. E Gideão disse, isso não é Deus. Então deixa-me lá pôr um sinal, para pôr a coisa difícil, à maneira dele, não é? E pôs um sinal. E não é que aconteceu mesmo o que ele pediu? A seguir ele disse, e se alguém esteve a ouvir atrás da porta e fez isso, e não é Deus outra vez? E disse, agora ao contrário. E Deus faz ao contrário. Estão cá todos? Deus chateou-se com ele? Não se chateou, porque ele era sincero, ele não queria errar. E sabe, nós muitas vezes erramos porque somos precipitados. Ou não é verdade? Se nós esperássemos mais em Deus, pedíssemos sinais a Deus, mas desculpe, não é aquele sinal do Joãozinho, que sabe que a Mariazinha passa todos os dias às 9 da manhã na porta da sua casa. E vai orar a Deus e diz, Senhor, se às 9 horas a Mariazinha vai lá passar, ela vai ser a minha mulher. Ele já sabe que ela passa lá às 9 horas todos os dias. Não é esse tipo de sinal, desculpe. Você tem que pôr a mesma coisa difícil. E Deus não se chateia por você e eu, para não falharmos, colocarmos sinais na presença do Senhor. Mas por favor não faça esses sinais. Também não aconselho, poderá acontecer, abrir a Bíblia ao calha. A Bíblia não foi feita para abrir só calha. Agora, que Deus às vezes, na sua misericórdia, já tem permitido que nós pegamos no calendário um versículo, ou isso nos falou, eu não digo que não, mas no dia a dia, não faça isso, por favor. Ok? Não é assim que a Bíblia é para ser estudada. Agora, que Deus é muito misericordioso, é. E o nosso Abacuque, por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Opa, estas palavras difíceis. Vexação. Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Os irmãos vejam, era uma constante em que o próprio profeta considerava a situação espiritual. Nós poderíamos agora falar da situação espiritual da nossa cidade, do nosso país, da nossa Europa, do nosso mundo, e certamente faríamos as mesmas perguntas. Senhor, porquê isto? Porquê aquilo? Porquê aquele outro? Mas sabem, no meio de tudo isso, Deus ainda está a ser glorificado. No meio disso, Deus ainda está a salvar. No meio disso, Deus ainda tem a sua igreja. Deus está a proteger a sua igreja, o seu povo, que é o remanescente, que ficará até à vinda do Senhor Jesus Cristo. E por causa da igreja do Senhor, ainda este mundo não foi destruído. Então, irmãos, vamos manter uma fé íntegra, uma fé pura, uma fé correta.
não nas coisas, não nas pessoas, mas no único que é o Senhor e Salvador, e esse é Jesus Cristo. Mantenhamos a nossa fé nele. Eu não vou ler tudo, mas depois chegamos ao versículo 12 e veja o que está escrito. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo? Ou seja, Abacuque tinha fundamentos. Abacuque tinha princípios. Ele está a pedir isto na sua imaginação, no seu pensamento, na sua ideia, pensando que talvez por causa dele e outros como ele, Deus teria que atuar de outra forma. Mas Deus não atua à nossa forma. Deus atua à maneira dele. Porque eu não sei tudo, nem vocês. Eu só sei o que os meus olhos veem. Deus sabe aquilo que está no coração. Deus sabe aquilo que está agora mesmo em qualquer parte do mundo, porque Ele é omnipresente, é omnisciente, é omnipotente. Ele sim tem todo o poder, Ele sim sabe tudo. Eu não. Eu sou um ser limitado como vocês. E aquilo que não está diante dos meus olhos eu não consigo enxergar. Mas Deus está a olhar para o meu coração e vê a profundidade. Diz, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o pusestes e tu, ó rocha, o fundastes para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Isto é apenas um pensamento, é um desabafo. Ele gostava que não fosse assim. E Deus está a dar uma oportunidade. E há muita gente que não entende uma coisa. Se este mundo ainda não acabou, é porque Deus está a dar uma oportunidade a todos os homens, todas as mulheres, em todo o tempo, em qualquer lugar, que se arrependam dos seus pecados e se voltem para Cristo. Há muita gente que tem a mania de questionar Deus. Mas Deus, lembrem-se de uma coisa, Deus deu-te liberdade a ti e a mim de fazer aquilo que eu penso fazer. Que depois as consequências vêm sobre mim, vão vir sobre mim. Mas Deus não me proíbe de eu fazer absolutamente nada. A Bíblia até diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo o que o homem semear, vai colher. Não duvides. Quer no campo da física ou no campo da agricultura, que geralmente precisamos todos alimentos para comer, o que eu semear eu vou colher. Mas as minhas ações, as vossas ações, as minhas ações, tudo o que eu semear eu vou colher. Tarde ou cedo eu vou colher. Então, irmãos, vamos semear coisa boa. Amém? Vamos semear na vida dos outros, vamos semear até nas pessoas que não conhecem Deus, vamos semear o Evangelho, que ainda hoje é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então preguemos, anunciemos a palavra do Senhor. Depois, capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Interessante, se vocês não repararam, interessante. Olha, aqueles que estudam arte, já Deus está a dizer, quanto maior for o letreiro, melhor é visto. Há pessoas que querem pôr uma letra pequenina para ser vista. Não. Letra grande. Está a dizer, olha, põe lá tudo isso bem escrito. Mesmo que eles vão a correr, têm que ler. Que eu tenho um propósito, Deus tem um propósito. Então usemos as coisas para falar de Deus, irmãos. O povo lá fora necessita ouvir que a palavra de Deus é fiel e verdadeira e digna de toda a aceitação. Eu vou avançar um bocado por causa da atitude do profeta. Então ele termina as suas palavras com um cântico de ações de graça a Deus, por quem Deus é, pelos seus benefícios que alcançam aqueles que o conhecem. Agora vamos ver aqui outra coisa. Vamos Abacuque 3, 17, que os irmãos conhecem muito bem. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, o que é que acontece? Vou chorar. Vou bater no peito. O que é que diz lá? Todavia, ou seja, mesmo que tudo isso possa ter acontecido ou aconteça, aquilo que eu vou fazer é alegrar-me no Senhor, exaltar-me no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Ele é o Deus da nossa salvação. Queres ter vitória na tua vida? Dá glória a Deus. O louvor liberta. O louvor traz vitória sobre a nossa vida. Quantas vezes entramos nesta casa doentes, sem força, sem ânimo. Chegamos aqui e não temos vontade, mas começamos a adorar. Começamos a louvar. E logo mais esquecemos da dor de cabeça, esquecemos das coisas, porque Deus nos deu a força que precisávamos, irmãos. Eu penso que esta é a experiência de muitos de nós. Amém? Tem sido. Às vezes, inclusive, e temos que confessar, às vezes nem vontade de orar temos. Mas começamos a orar. Nem sabemos como já. Nem temos vontade de nada. Mas o Espírito Santo começa a interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E logo mais sai água, sai isto e entra tudo lá dentro. Não gostam? Eu também não gosto, mas acontece. Há uma limpeza tremenda. E faz-nos um bem ao coração, à alma, muito grande. Sabe, chorar na presença de Deus é muito bom. Alivia a tensão. Traz uma renovação espiritual. E o nosso profeta, ele adora ao Senhor Deus, ao Deus que nunca muda, ao Deus que nunca falha. E como vocês viram, ele pode dizer, e aqui há 3 expressões boas: adorado seja o Senhor, adorado seja Deus, adorado o Senhor outra vez, sua força em mim nunca termina. Eu não tenho força, mas Ele em mim dá-me a força. Eu não consigo, mas com Ele eu consigo. Eu não posso, mas nele sou mais que vencedor. Porque é isto que temos que ser na presença do Senhor. Não somos melhores do que ninguém, não somos mais fortes do que ninguém, mas como o apóstolo Paulo dizia, nós temos que dizer: a tua graça me basta, Senhor. E o teu poder se aperfeiçoa na minha debilidade. E quando há esta sinceridade, como houve em Abacuque, por isso, sendo um livro tão pequeno, e é interessante que o capítulo 3, eu agora volto um pouquinho atrás, é mesmo a oração do profeta. É uma oração. É uma oração sobre a forma de canto. Eu até gostava de ter a música. Não chegou até a nós, mas é uma oração, nem todas as orações têm canto, têm música. Esta era em forma de canto. Então, é interessante aqui, claro, há aqui coisas, palavras assim mais difíceis para nós, tem a ver com a cultura, mas é verdade que ele está, vi as tendas de Cusã, eu aqui já não tenho tendas, hoje é casas, não é? As cortinas da terra de Midian tremiam, há coisas que têm a ver com a cultura daquele tempo, mas Deus move-se no meio da nossa cultura, amém? Cada país, cada povo tem a sua cultura, mas Deus está acima das culturas. E nenhuma cultura deve impedir o fluir de Deus, a bênção de Deus, o trabalhar de Deus. Não permitas que nada. É verdade, irmãos, quando nós viajamos de um país para o outro, nós temos a mania que na nossa terra é tudo perfeito. Nós começamos a viajar e começamos a dar-nos conta que afinal a nossa terra não é tudo tão perfeito como nós pensávamos que era perfeito. Sabem porquê? Porque não há culturas superiores nem culturas inferiores, simplesmente há culturas diferentes. E acima de qualquer cultura está a Bíblia, acima de qualquer cultura está a palavra de Deus, amém? Então, meus amados irmãos, em qualquer circunstância da vida, entenda, não entenda, esteja doente, não esteja doente, esteja em vitória, não esteja em vitória, nós temos que aprender a louvar e a glorificar o nome do Senhor, amém? E a dar toda a glória a Ele. Então nós, nesta manhã, já entramos com ações de graça, já tivemos a louvar, ainda vamos louvar, porque acreditamos que a alegria do Senhor é a nossa força. Queres ter alegria? Louva a Deus. Queres ter força? Louva a Deus. E todos nós precisamos de força espiritual para enfrentar os dias que vivemos e outros dias difíceis que virão. Então, o profeta Abacuque, ele tem uma mensagem importante e neste sentido, ele chega à conclusão
que é bom adorar o nome do Senhor, pois nada, nem ninguém nos pode roubar a nossa salvação dada por Deus. Lembra-te disto. Nada, nem ninguém te pode tirar a salvação que tu recebeste de Deus. Tu podes negá-la, tu podes abandoná-la, mas ninguém te tira a salvação que Deus te deu, ok? Há outros que dizem, uma vez salvos, salvos para sempre. Mentira. Tu és salvo hoje e amanhã, se tu deixares a salvação, é um problema teu, não um problema de Deus. Porque aquilo que Deus dá não tira, mas tu podes recusar. Porque Deus deu-te capacidade intelectual de tu escolheres. Mas o melhor é nunca nos afastarmos de Deus. O melhor é estarmos agarrados sempre à rocha da nossa salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vou terminar com umas lições importantes deste livro. Então este livro de Abacuque, ensina-nos que a fé em Deus é essencial para enfrentar as dificuldades da vida. E outra coisa que ainda não disse, e que o justo viverá pela fé. Lutero pregou isso, o justo viverá pela fé. Depois outra coisa, a justiça de Deus. Abacuque questiona a justiça de Deus, mas o livro revela que Deus é justo. Ou seja, ele está a questionar, mas depois em todo o que vem a seguir, ele declara que efetivamente Deus é justo e Deus age no tempo certo. Deus nunca age no tempo errado. Tu sim, eu sim. Deus nunca vai agir num tempo fora do seu tempo. Espera no tempo de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas entrega. A oração é demonstrada aqui, que é o meio de comunicação que nós temos com Deus. É por isso que Abacuque busca a Deus em oração, expressando as suas dúvidas e recebendo as respostas de Deus. Em oração expressa as tuas dúvidas. Lê a palavra e Deus vai te dar as respostas que tu necessitas para a tua vida. A perseverança na fé, mesmo diante da adversidade. Abacuque demonstra fé e confiança em Deus, mostrando que a perseverança na fé é fundamental. Meu irmão, minha irmã, não desistas. Declara que em Deus é a vitória. Por isso ele diz, ainda que desapareça tudo, ainda que inclusive não haja mantimentos, eu confiarei no Senhor. Sabes porquê? Porque Deus não vai permitir que te falte o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora, se tu queres o pão do mês todo, se calhar não vai chegar. Os hebreus tinham que comer o pão do dia. Ao fim de semana tinham pão para 2 dias. Ao fim de semana, sexta, sábado, pois é. E alguns eram nos outros dias que queriam ter tudo, apodrecia. Porque nos outros dias Deus diz, é só para cada dia. Alguns diziam, não, mas eu não sei amanhã. Depois estava bicho. E quando nós não confiamos em Deus, é um problema. Confiemos no Senhor. Vamos ficar em oração. Pai, nós te agradecemos pela salvação das nossas almas, pelo perdão dos nossos pecados, pela vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, como o teu servo Abacuque, ele expressou a sua confiança em Ti. Nós queremos nesta manhã também expressar a nossa confiança em Ti. Esteja a situação que estiver, venha o que vier, nós podemos confiar em Ti. Nós podemos confiar em Ti, Senhor. Obrigado pela maneira tão amorosa como Tu tratas connosco. Obrigado por esse amor tão grande que Te levou à cruz do Calvário para morrer por nós.